Enquanto tenta saber mais sobre o seu falecido pai, Peter Parker encontra um antigo amigo dele e descobre que ele precisa de ajuda. Enquanto fecha sua charutaria, um senhor chamado Frenzete fica pensando no quanto a sua querida cidade de Nova York está mudada, pois abriu seu estabelecimento antes dos charutos entrarem na moda, e inclusive muitos heróis já foram seus clientes. Nick Fury, Coisa e até mesmo um certo baixinho peludo canadense. E no momento em que ele se dirigia para sua casa, uma coisa estranha negra o prende. E enquanto ele é sugado até o bueiro por alguns tentáculos, uma voz informa que ele deveria ter saído de Nova York quando pediram e que agora ele e os seus amigos comerciantes irão pagar o preço por não terem cooperado. E no dia seguinte, no bairro do Queens, vemos Peter Parker com sua tia May olhando para as fotos de seu pai com o tio Ben quando eram jovens. E quando a tia May pergunta para Peter sobre o repentino interesse por seu pai, ele responde que se deu conta de que não sabe muito sobre ele e que gostaria de saber mais. Dessa forma, sua tia diz que irá contar tudo que puder lembrar sobre ele. Depois vemos Peter com seu uniforme de Homem-Aranha indo para casa, pois atualmente ele está morando com seu amigo Randy em um apartamento. Ao chegar, ele esbarra com seu amigo Robbie Robertson, que é o pai de Randy, que está fazendo uma visita. E quando Robbie pergunta como Peter está, ele diz que está tentando ajeitar as coisas e que o Randy tem muita sorte por ter um bom pai como ele. E no instante em que Robbie vê o álbum de fotografias na bolsa de Peter, ele diz que está querendo conhecer melhor o seu falecido pai e que a tia May lhe deu aquele álbum para ajudar. Ao ouvir aquilo, Robbie sugere ao rapaz procurar algum velho amigo de seu pai, pois assim ele irá conhecer um outro lado da personalidade dele que a sua tia não será capaz de fornecer. Desse modo, ele liga para sua tia perguntando sobre algum amigo de seu pai e ela informa sobre um homem chamado Big Mike. Pouco tempo depois, vemos o rapaz próximo de um bar chamado Callahan, que é o sobrenome do amigo de seu pai. Ao entrar, ele percebe um senhor discutindo com um jovem. E quando o bigodudo diz que não irá deixar o rapaz continuar ferindo os amigos dele, Peter, que não sabia o que estava acontecendo, se aproxima. Com isso, o senhor pergunta se ele deseja alguma coisa e Peter pergunta se ele é o Sr. Callahan. E quando ele pergunta se eles se conhecem, Peter responde que ele conheceu seu pai e o senhor imediatamente o reconhece dizendo que ele é idêntico ao pai. Em seguida, ele pega o Peter pelos braços, o chamando de Guri Parker, deixando o rapaz muito feliz. Depois ele diz que sempre relembra dos bons tempos de amizade com o Rick e que é muito bom ver que o filho dele está bem. Em seguida, ele pergunta como está a Bella May Parker e que era apaixonado por ela. E quando o rapaz que estava discutindo com ele vai embora, Mike diz para ele parar o que está fazendo e que não quer falar sobre aquele assunto nunca mais. Dessa forma, Peter fica preocupado, pois o sentido aranha disparou no momento em que o rapaz olhou para ele. Com isso, Mike informa que o nome dele é Donnie e que é o seu único filho. E quando ele pergunta no que pode ajudar, Peter responde que gostaria de saber coisas sobre o seu pai. Ao ouvir aquilo, o Sr. Callahan começa a se empolgar, dizendo que as histórias que ele sabe irá deixá-lo espantado. Enquanto isso, em uma cafeteria próximo dali, vemos o Sr. Miguel Vargas limpando o local. E quando ele percebe que a água da pia não está descendo, ele tenta desentupir e acaba sendo sugado pela mesma coisa estranha preta que capturou o dono da charutaria. E no instante em que ele consegue se soltar, um tentáculo sai da pia, agarra o pescoço do pobre homem e o puxa de volta. Voltando ao bar do Sr. Callahan, vemos Peter muito ansioso ouvindo uma história do amigo de seu pai. Com isso, entramos em um flashback dos dois jovens saindo de um bar depois de terem bebido muita cerveja. E no meio do caminho, eles esbarram com um grandalhão ameaçando bater no próprio filho. Dessa forma, o pai do Peter se aproximou dele de forma amistosa e o sujeito ficou com mais raiva ainda. E quando o Rick tentou aconselhar o sujeito a não bater no garoto, acabou tomando um soco no rosto. E no instante em que o Mike se preparou para partir para cima do valentão, Rick pediu para ele não fazer nada e se aproximou novamente do indivíduo olhando para os seus olhos e perguntou: "Será que o seu filho aguentaria um desses? Que bem isso te fez?" Ao ouvir aquilo, o cara se desarmou e eles conversaram até o sol nascer. Em seguida, voltamos para o presente e Mike acrescenta que o pai do Peter era muito bom de briga e que poderia partir aquele grandalhão no meio se ele quisesse. Contudo, ele acreditava que deveria ser responsável e nunca abusar do poder que tinha. Naquele momento, a conversa é interrompida por um grito e Mike pega um taco de beisebol pedindo para Peter não sair do bar. Mas como o sentido aranha disparou no momento em que ele saiu,
Peter decidiu ajudar. Com isso, vemos o dono da cafeteria lutando para não ser engolido pela criatura. E quando Mike chega, ele bate com um taco no bicho dizendo que ele nunca mais irá machucar ninguém, mas o tentáculo quebra o bastão. Com isso, o monstro aparece dizendo que eles não conseguem enfrentar a fúria do Lula. Mas antes dele fazer algo, Homem-Aranha aparece já atacando a criatura. Depois ele tenta imobilizar o feioso com suas teias e consegue dar uns socos no bicho. Entretanto, Mike pede para ele parar dizendo que aquela criatura é o seu filho e o Lula aproveita para agarrá-lo com seus tentáculos. E enquanto o herói sufoca, Mike manda ele parar com aquilo e o bicho diz que ele não manda no Lula como fazia com o pequeno Donnie. Com isso, o senhor começa a dizer que fez de tudo para criá-lo da melhor forma, mas infelizmente fracassou como pai, pois o pequeno Donnie sempre se meteu com gente errada mesmo com o pai tentando impedir. Dessa forma, o vilão olha para ele e diz que agora é um homem tão poderoso que pode matar o Homem-Aranha. Ao ouvir aquilo, o senhor diz que aquele poder não vale de nada, pois ele está usando de forma errada vivendo nos esgotos e extorquindo os amigos dele para algum chefão do crime local. Com isso, Lula diz para o pai que ele deveria ter cuidado dele ao invés de passar o tempo todo no bar e Mike pede desculpas por aquilo. Dessa forma, o bicho concentra sua atenção para o pai e os tentáculos soltam o Homem-Aranha. E no momento em que o Mike pede para o filho não matar ninguém pelos erros dele, Homem-Aranha tenta proteger o senhor mandando Lula cair fora e toma uma porrada na cara. Desse modo, ele diz a mesma frase que o pai usou anos atrás em uma situação parecida. Será que o seu pai aguentaria uma porrada dessas? Que bem isso te fez. Com isso, o vilão se desarma, pede desculpas para o pai e eles três conversam até o sol nascer. Mais tarde, na casa da tia May, vemos os dois olhando para o álbum de fotos novamente e a senhora informa que apesar de Peter ter se tornado um homem graças ao tio Ben, a cada dia ele fica mais parecido com o pai. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Howard Mack, desenhos de John Romita Jr. e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado em 2000 e corresponde à revista Espantoso Homem-Aranha Volume 2, número 26, pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.